Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica, de Língua Portuguesa. Nós vamos hoje, então, fazer uma correção da atividade do dia 18/9, ok? Mas antes disso, vamos então relembrar um pouquinho o que é anúncio publicitário, ok? Então, vamos lá. Aqui abaixo nós temos o texto de suporte. Então, o que é então anúncio publicitário? Ele simplesmente é um gênero que vai divulgar uma ideia ou um produto por meio de comunicação. Por exemplo, jornais, revistas, televisão, rádio e afins, tá? Então, por exemplo, quando tiver lá uma perguntinha, onde circula notícias sobre pandemia? Então, você pode dizer, circula nas redes sociais, circula em grupos, né, sei lá, em grupos de WhatsApp, em jornais impressos, circula em livros, enfim, tá? Vamos lá, então, onde ele é exposto. A principal característica desse tipo de texto são precisamente o convencimento. Então, ele vai convencer o leitor a comprar o produto ou serviço ou até fazer aquilo que ele está pedindo, ok? Os publicitários são aqueles que produzem um anúncio, tá? E a sua linguagem é uma linguagem bem direta, pode conter humor, uma linguagem informal, uma linguagem simples. Por exemplo, vocês conhecem aquele exemplo da caixa? Vem pra caixa, você também vem. Por que o autor colocou vem pra caixa, em vez de colocar venha para a caixa? Porque esse relato, esse diálogo, ele é mais informal, ele atinge mais pessoas. É a maneira como as pessoas se comunicam nas ruas, no seu meio social. Na maioria das pessoas falam vem, em vez de venha. Então, o foco principal é atingir o máximo de pessoas possíveis, tá? Trazendo uma intimidade maior ao leitor e também à empresa que está publicando aquele produto ou serviço. Vamos lá então, algumas características do anúncio, tá? Mas antes, quando se fala em textos verbais, você deve se lembrar de palavras e não verbais de imagens, tá? Para você relembrar realmente o que isso quer dizer. E vem aqui, ó. Caráter comercial, linguagem verbal e não verbal, uma linguagem simples, objetiva, direta, porque os textos, os anúncios, eles são bem curtos. Por exemplo, o anúncio de uma televisão, né? Numa TV, no YouTube, ele é muito rápido. Geralmente, no YouTube, esse anúncio ele é feito em 5 segundos. Ou até menos, às vezes. Humor, ironia, criatividade. Hoje em dia, em pleno século XXI, quem é criativo faz mais sucesso nesse meio. Verbos no imperativo. O que seria isso? Imperar é o mesmo que ordenar. Por exemplo, venha, faça, compre, leve. Entendeu? Ele impõe a opinião dele. Figuras e vícios de linguagem. O tal do né, o ai, sabe? Por exemplo, se eu quero atingir um público em Goiás, eu posso colocar lá uma imagem de uma pamonha, posso colocar uma pessoa mais simples para falar, o sotaque mais puxado. Então, tudo isso vai influenciar, atingir, né, um público específico. Se eu quero falar de imóveis de 3 milhões de reais, se eu sou corretora, então eu preciso usar uma linguagem mais culta. Agora, se eu vendo casas de 50 mil reais, por exemplo, então a minha linguagem, o meu anúncio, ele é mais sutil, mais breve, mais direto, mais, né, informal. Ok, então,
Como é a sua estrutura? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo do número 1. Olha só, nós temos o título, temos também a imagem, o logotipo, texto de argumentação e slogan, tá? Então, temos tudo isso. A publicidade refere-se à colheita do dia, todos os dias, tá? Refere-se àquele milho, né, que vem enlatado, comidas enlatadas da Equinor. É possível compreender que o anúncio possui os critérios básicos para convencer o leitor? Ele convence? Ele tem título? Sim. Logotipo? Sim. Tem uma linguagem chamativa? Tem uma imagem, né, que te traz vontade de comprar, de experimentar esse produto? Né? Qual seria a sua opinião em relação a isso? Segue realmente os critérios? Então, ele convence o leitor, tá? No caso aqui, a resposta será sim. Número 2. Leia o texto para responder às questões. Presunto saboroso é aurora. Aurora, a hora mais gostosa do dia, correto? Então, do que fala esse anúncio aqui? Ele fala basicamente o quê? O objetivo é promover uma ideia. É uma ideia isso aqui? Ou é um produto? B. Motivar os clientes a visitarem a empresa Aurora. C. Vender um produto. Ou D. Falar sobre a importância de uma boa alimentação. Então, quem colocou a alternativa C acertou, que é vender um produto. Parabéns para quem acertou. Quem não acertou, vai dar certo. 3. Escreva a frase impacto da propaganda, que é a frase que mais chama atenção nessa propaganda. Vamos lá, então. Seria Aurora. Ou seria essa aqui, ó. Presunto saboroso é Aurora. Quem colocou, que é este aqui, ó, presunto saboroso é Aurora, acertou, tá? 4. Que tipo de linguagem é predominante no texto? A. Literária. B. Verbal e não verbal. C. Subjetiva. D. Formal e informal. Então, se eu tenho a linguagem verbal, que é a frase, que são as frases aqui, e também eu tenho a imagem, né, de um famoso, e também tenho a imagem, né, do sanduíche maravilhoso, nós temos então uma linguagem verbal e não verbal. Simples, né, pessoal? Essa questão está muito fácil. Número 5. O anúncio publicitário é direcionado principalmente a quem? Aos jovens, adultos, crianças ou idosos? Quem falou que é adultos, acertou. Até porque também, pessoal, quem está aqui divulgando? Uma dica. Quem está aqui divulgando esse produto? Não é uma pessoa adulta? Ok, um atleta? Então, é o público adulto. 6. O texto em estudo é um exemplo de gênero que? Publicitário, informativo, classificado ou notícia. Então, o nosso texto ele é publicitário, porque se refere a um produto para a sua venda. Então, pessoal, quem acertou tudo, parabéns. Quem não conseguiu tudo, se esforce mais e é isso aí. Até a próxima. Tchau!